Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe. O tema apresentado: Sétima experiência de Kenzo Atsushi, início de 2015. Veja o seu relato. Saudações, me chamo Kenzo Atsushi. Fui morar na cidade de Borlänge, Suécia. Estava orando ao Senhor. Ele me mostrou em uma visão segredos espirituais. Antes de contar as visões, vou fazer uma oração. Senhor, aqui estão seus soldados. Muitos estão armados, outros não estão. Muitos estão caídos, mas irão se levantarem. Eu oro pelos fracos e feridos nesse momento. O Senhor irá levantar esse povo, e eles usarão sua fé como escudo, para bloquear os ataques de Satanás. O Senhor abrirá suas visões espirituais, e farão esse povo ver o seu sobrenatural antes de acontecer. Eles não enxergarão mais com os olhos carnais, e sim com as suas fé, que serão maior do que suas dificuldades. Enxergarão ao Senhor acima de todos os problemas. Suas aflições ficarão pequenas em comparação com aquilo que o Senhor irá fazer em suas vidas. Suas vitórias serão grandes. O Senhor vai agir na vida de cada um que me ouve. O poder do Senhor é maior que o vulcão por onde passa, destrói tudo pela frente, aniquilando as armadilhas de Satanás. O Senhor destrói todas as armadilhas diabólicas, deixando o diabo derrotado e envergonhado. Já vejo pessoas nesse momento, que me ouvem do outro lado do mundo. Pessoas que eu não conheço, nem sei falar suas línguas, mas vejo Deus nesse momento, derrubando muralhas e esmagando o inimigo de suas almas. E vocês cantaram, e louvaram a Deus. Vejo guerreiros se levantando do chão em oração e ficando de pé diante da presença do Senhor. Ele não lhe chamou para ficar prostrado diante dele. Senhor, eu abençoo a todos os ouvintes em teu nome, Jesus Cristo, meu amado e Rei. Amém. Fui arrebatado ao céu. O anjo me levou perto da minha mansão celestial. O Senhor Jesus me mostrou as minhas recompensas, pelo trabalho que tenho na terra. Eu vi 9.050 talentos de ouro, dentro de um caixote de ouro. Na minha terceira experiência, eu tinha 4.090 talentos de ouro. Meus galardões estavam aumentando muito pelo meu trabalho. O anjo me disse para eu continuar ganhando almas, e doutrinando para que aumente mais os meus galardões. O anjo me trouxe para a terra. Quando percebi, estava no meu quarto. Vi na visão nos quatro cantos do mundo, territórios de difícil acesso, cheios de barreiras para o crente entrar. Os demônios marcavam seus territórios em lugares da Ásia e África. Vi um grande véu vendando os olhos de vários povos e línguas. Seus pulsos tinham correntes que o escravizavam e oprimiam. Eram pessoas budistas, shintoísta, hinduísmo e muçulmanos. Vi legiões que oprimiam uma multidão desses povos. Esses povos seguiam uma estrada que no seu final, tinha um penhasco e logo embaixo um abismo de fogo. O Senhor disse: muito desses povos ainda não ouviram falar de mim, outros me ignoram. Eles estão morrendo e indo ao inferno, por causa da cegueira de suas religiões. Os demônios lutam para que o Evangelho não entre nesses lugares onde o budismo, islamismo e hinduísmo reinam. Jesus me mostrou o Oriente da Terra. Pude ver um monstro terrível. Fiquei apavorado. Esse demônio estava nas nuvens. Perguntei ao Senhor: que demônio é esse? O Senhor disse: é demônio Maca, que comanda o islamismo. Vi um demônio terrível chamado Tianongdad, que comanda o budismo. Esse demônio também é gigante. Esses demônios chefes têm uma missão: cuidar de sua religião. Vi outro demônio chefe chamado Brahma, que comanda o hinduísmo. Esses demônios são territoriais, guardam o seu rebanho, para que os cristãos não ganhem para Jesus. Esses demônios chefes estão debaixo da autoridade do principado da religião. Suas funções era cada um cuidar de sua religião. Esses demônios chefes defendiam seus territórios. Cada demônio desse tinha um exército de demônios que construíam fortalezas, impedindo que missionários entrem nesses lugares. O Senhor disse que está preparando o seu exército, não de anjos, mas de missionários da última hora, que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. E que os guardiões desses territórios vão ser derrotados quando a palavra entrar. Muitas almas cativas serão tiradas das mãos de Satanás. Essa será a maior ofensiva de todos os tempos, para resgatar as almas perdidas, desfazendo suas armadilhas malignas, arrancando tudo aquilo que não pertence ao diabo, afugentando todos os demônios.
Tive outra visão. Vi demônios escondidos em lugares onde os cristãos não conseguiam ver eles atuando. Eles lançavam ataques de surpresas. Eles são muito astuciosos. Vi as forças malignas atuando, e muitos não estavam preparados para a guerra. Não estavam revestidos e não conseguiam vencer. Vi alguns irmãos que são colunas. Os demônios atacavam para derrubarem no pecado. Eles permaneceram em pé, e não abriram a guarda para o pecado, conseguindo vencer. Vi também o diabo vencendo muitos cristãos através do pecado. Eles não tinham o Espírito Santo. Suas lutas contra o diabo eram inúteis. Eles não conseguiam vencer a guerra. Também vi muitos cristãos sendo enganados pela inteligência milenar de Satanás. Eles caíam nas ciladas armadas. Esses demônios são estratégicos. Vi demônios se infiltrando nas mentes dos irmãos para controlar. Muitos estavam desprevenidos e foram surpreendidos por demônios. Eles foram pegados sem esperar, não vigiaram, caíram nas armadilhas. Os demônios rodeiam cada pessoa e descobrem seus pontos fracos. Cada um dos demônios fica sabendo de seus pontos fracos. Esses demônios não conseguiam derrubar aqueles irmãos que estavam prevenidos, cheios do Espírito Santo. Onde eles pisavam os pés ali tinha fogo. Os demônios não chegavam perto. Também vi uma muralha de fogo erguida ao redor de uma casa. Perguntei ao Senhor, quem eram os moradores que habitam ali? O Senhor me respondeu, essa família ora, vigia e guarda minha palavra. São separados do mundo. É uma família especial para mim. Percebi que os demônios tentavam entrar ali para destruir aquela família, mas aquele muro de proteção que foi erguido ali, através da oração daquela família, impedia que os demônios entrassem. Essa família vigiava e estava atenta com Satanás. Percebi que essa casa não tinha televisão. Vi demônios entrando lentamente em outros lares, sem ninguém perceber. Esses demônios esperavam o tempo certo para atacar, na hora da desatenção e fraqueza do cristão. Mas não é todo terreno que eles pisam. Quando uma família vive uma vida de oração, vigiando contra o pecado, essas famílias limpavam as suas casas do engano, purificavam seus lares do pecado e de toda a influência do mal. Tudo de ruim que atraía demônios para o lar era removido. Essa família resistia aos demônios, fazendo eles recuarem. Esses demônios, quando não conseguiam entrar nesses lares, iriam para as casas onde tinham legalidades para trabalharem, na família que vigiava, por causa da oração, e a pureza de suas casas não davam legalidade. No terreno de um cristão que ora e vive uma vida santa, purificando seu lar, é um campo minado para os demônios, e uma linha de fogo perigosa, onde os demônios temem entrarem. Na visão, eu vi um demônio atrevido entrar em um lar santo, atravessou a linha de fogo proibida. O cristão estava orando, vi quando aquele demônio recebeu um ataque. A oração virava uma bola de fogo e penetrava naquele demônio. Ele pegou o fogo e gritava, saindo correndo da casa daquele cristão. Minha visão foi mais além. Vi um demônio sugando a paz e a alegria das pessoas. Esse demônio chamava outros demônios para participar da festa de destruição. Cada demônio trabalhava em uma área da vida daquela pessoa. Vi milhões de possessões e outros demônios preparando a morada para outros demônios vir possuir. Essas moradas são construídas dentro de corações e mentes das pessoas. Cheguei a ver um ninho com milhões de demônios polegares dentro de cada pessoa. Mesmo sendo tão pequenos, eles fazem grandes estragos. Vi muita sujeira e uma fumaça escura saindo de dentro das pessoas, e um forte fedor de camisa que saía de dentro. Só a palavra de Deus para libertar essas pessoas dos demônios e limpar elas por dentro, tirando todas as sequelas que esses moradores deixam dentro delas. Essas pessoas precisam entregar suas vidas. O Espírito Santo fará uma limpeza por dentro e implantará o reino de Deus em seus corações, arrancando os demônios e os seus palácios que eles construíram dentro de cada pessoa. O Espírito Santo quer reinar, trazer a paz, alegria e a felicidade de ter Deus. Vi milhões de pessoas doentes espiritualmente, enganadas e caminhando por um caminho de uma felicidade falsa. Vi os ares infestados de demônios. Quando meu espírito saiu do corpo e foi para o céu, pude ver coisas espirituais que os meus olhos carnais não conseguiriam ver, e percebo que lutamos com inimigos que não podemos ver. Vamos se preparar, igreja, com o escudo da fé, espada com a palavra e a oração. Vi uma espada de fogo que descia do céu e se transformava em uma Bíblia. Uma voz dizia: ganhe almas com a minha palavra, lute contra Satanás.
Maneja minha espada. Onde estiver a minha palavra, os demônios fugirão. Esse livro que viste é uma arma poderosa, cheio de munição de fogo consumidor, que não provém da terra, veio das mansões celestiais. Cada versículo é uma arma que pode ser usada contra Satanás. Com ela lutem, se defendam e ataquem os inimigos invisíveis. Vi também os demônios pesquisando muitas igrejas, analisando seus pontos fracos e fortes. Eles estudavam cada povo para destruir aquele ministério. Vou expor aqui os erros dessas igrejas, para que outras igrejas não cometam os mesmos erros, e não venham servir de ninho de demônios dentro da igreja. Vou também falar das qualidades espirituais de algumas igrejas que vi na visão. Esses ministérios merecem ser o exemplo de outras igrejas que dormem. Essas igrejas que vi na visão incomodavam os demônios. Igrejas se organizem para a grande batalha espiritual, se revistam do poder de Deus, vivam em oração, renunciem ao mundo e vivam uma vida santa. Cada um exerça o seu cargo na igreja, trabalhem juntos, recrutem mais irmãos para o exército de Jesus, se foquem na guerra espiritual contra as hostes do mal. Entrem em um relacionamento espiritual com Jesus, tenha relações com as coisas espirituais do céu. Respeitem uns aos outros, cresçam juntos na união, no amor e graça. Pastores, doutrine suas igrejas, peça para o Espírito Santo igualar os pensamentos, unir o povo e preparar eles para a guerra. Pastores, tenham paciência com os novos convertidos, ajudem eles a crescerem na doutrina, preparem-se soldados, enraize a palavra em seus corações. Organizem suas vidas espirituais, larguem o pecado, esqueçam as brigas e as ofensas do passado que teve com o seu irmão. Se unam para a guerra dos últimos dias, esqueçam aquela pessoa que lhe feriu. Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal, não contra o vizinho ou seu irmão que devem lutar, mas contra as hostes malignas. Se preocupem contra as potestades do mal, e pare de se preocupar com aquilo que dizem sobre você. Brigas carnais não levará ninguém a lugar nenhum. Não haverá vencedor, só desgastes dos dois lados. Isso alimenta a ira, exalta o ego e enfraquece suas vidas espirituais. Essa desunião entre os irmãos quebra a ligação com Deus. Em uma guerra entre irmãos, quem sai vencedores são os demônios. Vi demônios se aproveitando dessa quebra de ligação, e atirando dardos malignos, destruindo um por um. Esses demônios se aproveitavam das fraquezas desses irmãos briguentos, que abriam portais em suas vidas para os demônios entrarem. Eles não tinham forças para lutarem contra esses demônios. Na visão, somente os que manteram a comunhão não eram atingidos pelos dardos dos demônios. Eles não tinham forças contra esses irmãos. Igrejas mantenham a ordem espiritual, vivam em união e perdoam uns aos outros. Vi demônios entrar nas igrejas e colocar uns contra os outros. Eles se desgastavam espiritualmente de tantas contendas, travavam uma guerra, destruindo um ao outro. O Senhor me mostrou a vida dos cristãos. Eles estavam mortos no pecado, suas vidas espirituais morreram por não largar o pecado. Um anjo do Senhor, ao entrar nessa igreja, tampava o nariz, pois o fedor de camisa era imenso por causa do pecado. O Espírito Santo me revelou que essa igreja, o povo tinha o coração duro de pedra, e que a palavra de Deus não tinha penetrado em seus corações. Irmãos, na visão, vi um grande exército de demônios prontos para atacar. Eles são bem organizados, diferente das igrejas que não estão organizadas espiritualmente para vencer. Esse batalhão de demônios atacavam somente nos focos das igrejas, e atingia só onde lhe interessam. Essas tropas de demônios da destruição trabalhavam duramente para destruir os 6 alicerces da igreja: a santidade e a pureza, a obediência e a submissão a Deus, a oração e o conhecimento da verdade. Minha visão foi até outra igreja. O Senhor me disse: aqui nesse ministério não há conflitos e tensões, todos os problemas pessoais são resolvidos. Ninguém aqui traz os seus problemas para dentro da igreja. Ao entrar na casa de oração, eles se entregam na adoração. As reuniões dos obreiros semanais têm evitado as contendas, eles estão vigiando. Na visão vi os demônios querendo legalidade para entrar, mas não conseguiam. Os demônios queriam quebrar a união dos irmãos, mas não encontravam espaços. Os demônios tiveram um plano, induziram irmãos contendeiros para congregar nessa igreja. Esses irmãos haviam saído de suas igrejas por causa de problemas e foram congregar nessa igreja unida. Eram irmãos rebeldes e o diabo entrou no seio da igreja através deles. Eles causaram contendas e discussões. Esses demônios conseguiram quebrar a união.
causando ódio. Eles estavam desapercebidos, não vigiaram e caíram. A igreja ficou enfraquecida, e os demônios atingiram sua fraqueza, igrejas que não estão com os seus exércitos organizados espiritualmente. Esses demônios trabalhavam dentro das igrejas desorganizadas espiritualmente. Esses demônios entravam nos casamentos, noivados e na parte financeira. Isso acontece porque o povo não ora, não vigia e não santifica. A guerra espiritual é travada e está ativa. Pastor, organize o seu exército. Essa guerra só acabará quando Jesus nos arrebatar para a sua glória. Depois dessa visão, fui para Costa Rica a fazer uma missão. O tempo é curto, Jesus está voltando. Eu preciso levar a mensagem do Senhor Jesus para salvar as almas da condenação. Ao chegar na Costa Rica, capital de San José, me hospedei, como de sempre, e fui orar para pedir orientação a Deus sobre essa missão. Eu dependo de 100% dele, é o meu líder. O Senhor fala, e eu cumpro. Fui em uma igreja, cheguei às 19 horas no horário que o culto começa. Minha visão se abriu, vi anjos descendo do céu com bandejas de ouro. O Espírito Santo me revelou que os anjos têm horário para entregar as bênçãos do céu. As pessoas que chegavam às 19 horas na igreja recebiam as bênçãos. Depois os anjos subiam de volta para o céu. As pessoas que chegavam atrasadas no culto não receberam as suas bênçãos, pois os anjos das bênçãos não estarão ali mais. Ao terminar o culto voltei para casa, senti dores no estômago a noite toda. Fui ao hospital, fiz muitos exames. O médico disse que eu estava com câncer se desenvolvendo em meu estômago. Ele disse que eu tinha que tratar da doença e que eu iria ter um longo tratamento. Eu pensei, minha missão fracassou, eu tenho que voltar para a Suécia. Depois eu pensei, as almas são mais importantes do que esse câncer. Não posso deixar a Costa Rica por causa de um câncer. Muitas almas morrerão sem salvação. O Senhor me deu uma missão. Missão dada é a missão cumprida. Eu poderia tratar o meu câncer aqui em Costa Rica, mas se eu fizer isso perderei muito tempo, e as almas morrerão. Tempo é galardão, o meu tempo é precioso, não posso desperdiçar. Fui orar naquela noite, o mesmo anjo que me auxiliou nos últimos arrebatamentos apareceu para mim e disse que tinha uma missão para mim. Quando ele disse vem comigo, o meu espírito saiu do meu corpo, e descemos ao inferno juntos. Vi cristãos no inferno que tinham maldades com o próximo, outros faziam maldades com os animais, judiava e matava os animais domésticos. Vi cristãos no inferno, por terem sido injustos com seu irmão, e outros estavam no inferno por cometer fraudes, outros falsificavam cartões, e outros vendiam objetos piratas que quebravam faces dando prejuízos para os clientes, outros faziam documentos falsos, todos esses estavam no inferno. Vi cristãos no inferno por causa da hipocrisia, outros estavam no inferno pelos maus pensamentos, pensavam em pecar e planejavam cometer o pecado, eles morreram nessa condição. Vi cristãos no inferno por terem sentimentos perversos, seus sentimentos para com a sua esposa, era de práticas sexuais brutais, como sexo oral, sexo anal, o uso de objetos nas relações sexuais dos casais, viviam uma vida sexual liberal. As mulheres cristãs pareciam prostitutas de filmes pornográficos, e os seus esposos praticavam esses atos horrendos. Todos estavam no inferno. O anjo disse: qualquer homem que fizer essas práticas abomináveis com a sua companheira, diga para se libertarem desse sentimento perversos, ou serão lançados no inferno. Vi cristãos no inferno que são devassos, praticavam e gostavam de todas as imoralidades, como fantasias eróticas, sensualidade, desejos sexuais bizarros, como agressões físicas para aumentar o prazer. Esses cristãos viviam fazendo essas práticas. Seus desejos carnais eram insaciáveis. Buscavam primeiro o sexo, ao invés de buscar a Deus. O sexo era tudo para eles, a base de seus casamentos. Eram sexolatra, e todos esses que estavam no inferno são cristãos. Vi cristãos no inferno por exibir suas esposas para a igreja, incentivavam suas esposas a andarem na sensualidade, para que todos admirassem os seus troféus. Também vi homens e mulheres que adoram manter relações sexuais em mais de um ao mesmo tempo. Eles estavam no inferno por essas aberrações sexuais. O anjo me disse que mesmo os que não praticam e tenham desejos no coração, têm que se libertarem para não vir para ali. Vi cristãos afeminados no inferno. Eles usavam calças apertadas e camisas apertadas de homossexuais.
Outro grupo de cristãos efeminados que estão no inferno. Eles tinham desejos ardentes por pessoas do mesmo sexo. Morreram sem se libertarem do mal. Vi cristãos no inferno por serem impuros de coração e mentes. Eram imorais, se prostituíam em suas mentes e corações. Só pensavam naquilo que é mal. Seus corações eram impuros, e seus olhos de trevas observavam a sensualidade, pornográfica e erotismo. Outros cristãos eram tanto imorais que tiravam fotos nuas e mandavam para o Facebook e WhatsApp. Vi uma serva de Deus que fazia a obra do Senhor Jesus, que está no inferno. O seu esposo ameaçava terminar o casamento, se ela não praticasse o sexo ilícito. Ela aceitou e morreu e está no inferno. Vi um cristão que se aproximava de uma jovem serva de Deus. Ele queria despertar o desejo do sexo, para fornicar com ela. Esse cristão morreu e está no inferno, pagando pela sua imoralidade. O anjo me disse que todos os impuros irão para este lugar. O anjo e eu saímos do inferno. Eu voltei para minha moradia. Tive algumas horas de descanso. Dobrei o meu joelho. Fui orar. Eu tenho muita intimidade com o Espírito Santo. Tudo o que eu vou fazer, dobro o meu joelho para falar com o Espírito Santo. Eu procuro ser 100% submisso a Deus em tudo. Acostumei o meu corpo a orar. No começo foi difícil manter essa disciplina. Agora estou acostumado. A oração faz parte da minha vida. Estava orando, e o Espírito Santo me revelou que um rapaz estava escandalizando o meu ministério. Ele começou a fazer campanhas nas redes sociais, me chamando de falso profeta. Ele fez vários vídeos, atacando os meus testemunhos e minhas experiências. Esse rapaz não sabe o que estava falando. Eu entrei em contato com ele e disse para não atacar o meu ministério. Eu disse para ele: se duvidas das minhas experiências, peça para Deus te conceder uma experiência também. Ele irá te revelar se eu sou um mentiroso. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina. Dizia que minhas doutrinas são religiosas e preceitos humanos. Ele questionava que a salvação é pela graça, não por esforço. Ele dizia em seus vídeos que eu sou extremista. Esse rapaz conquistou um monte de seguidores virtuais. Ele estava ficando famoso por ser um crítico. Esse rapaz não parou de me perseguir, apesar de eu ter pedido para ele. Meses depois esse rapaz faleceu. Ele foi atropelado por um carro. Ao saber de seu falecimento, fiquei muito triste. O Senhor me mostrou em uma visão, um demônio vindo buscar a sua alma. Esse demônio arrastava a alma daquele jovem com violência para um buraco negro, e descia para as regiões baixas da terra, que é o inferno. Antes desse jovem morrer, ele estava agonizando no chão. Pela batida do carro, ele viu os demônios vindo buscar a sua alma. Ele disse misericórdia, e gritou o nome de Deus para não deixar ele morrer. Mas era tarde demais. O seu corpo entrou em óbito. Ele teve chance para se arrepender. Esse jovem fazia faculdade de teologia, era acadêmico, mas não congregava em nenhuma igreja. Eu orei a Deus, e disse por que o destino desse rapaz foi tão cruel. O Senhor me revelou dizendo: meu servo, ele não atacou a ti, mas a minha palavra. Ele escandalizou a minha doutrina, desviando muitos da verdade. Ele pregou contra a minha palavra. Eu te uso para revelar os mistérios. Isso não vem de ti, provém de mim. Outro rapaz começou a me perseguir. Ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Me chamava de feiticeiro, e dizia que os sinais que aconteciam no meu ministério eram obra dos demônios. Veja bem o que ele acabou de falar. Isso na palavra do Senhor é blasfêmia contra o Espírito Santo, e não tem perdão. Cuidado com as palavras ditas contra os servos do Senhor. Se o Espírito Santo usar alguém, tomem muito cuidado, antes de o julgar. Em uma visão, eu vi uma legião de demônios possuindo o corpo daquele rapaz para me perseguir. Vi uma sombra negra entrando em sua casa. Semana depois esse rapaz teve uma parada respiratória. Eu já sabia que alguma coisa iria acontecer, se ele não parasse de perseguir as revelações que Deus me mostrou. Orei para Deus ter misericórdia. O Senhor me revelou dizendo: não ore por ele. Eu sei o que deve ser feito. Eu determino quem vive ou morre. Os pecados desse rapaz já chegou até mim. Entrarei com a minha justiça a todos que conhecem a minha palavra e perseguem os meus vasos de honra. Depois que o Senhor me revelou isso, ao sair de casa perto da minha porta, vi um desenho de um hexagrama, e dentro dela um monte de velas pretas e vermelhas. Mas graças a Deus que esses rituais não me atingem. O Senhor me revelou que uma mulher satanista fez aquele feitiço para me atingir. 2 dias depois o meu cachorrinho que eu tinha ganhado, junto com 2 gatinhos, desapareceram. Eu tinha ganhado esses animais do vizinho do lado.
Ao terceiro dia, os meus animais apareceram mortos e mutilados perto da minha casa. O Senhor me revelou que pessoas usadas por demônios matou os meus animais, por ter ódio de mim, não podia me fazer o mal, e matou os animais. Fui para o meu quarto orar. Em uma visão vi uma legião de demônios derrubando um avião que matava muita gente. Depois tive outra visão. Vi um jovem da igreja onde eu ministrava, indo de moto a uma casa de festa. Ele se prostituía com uma mulher. Ao sair dessa casa no caminho da sua casa, vi quando um demônio entrou dentro de seu corpo. Esse rapaz, ao se prostituir, abriu legalidade para possessão. Ele ficou possuído e o demônio que estava dentro do seu corpo fez ele perder a noção e acelerar a sua moto. O jovem lutava contra aquilo que estava dentro do seu corpo. Ele não conseguia controlar o freio, e a sua moto bateu em um muro. Ele morreu na hora. Depois dessa visão, o Senhor me falou sobre a guerra espiritual. Ele disse: meu servo, a oração é a ligação espiritual que tenho com a igreja. Quanto mais oração, mas essa ligação se torna mais forte, e traz a igreja para mais perto de mim. O espírito do homem que ora se une com o Espírito Santo. Ele fica sensível à minha voz, e o pecado não tem poder na vida de quem ora. A oração ligará a igreja a mim, e a cada dia essa união ficará mais forte, e separa o cristão do pecado. O cristão que não ora, sua carne fica mais apegada com as coisas do mundo, e se distancia de mim. A oração aproxima a igreja de mim. A oração é o sinal de amor da igreja para comigo, portanto faça a sua parte, ore todos os dias, diga para a igreja que não gosta de orar, que orem mesmo assim. A conexão espiritual entre o céu e a terra, e através do Espírito Santo que representa o céu, e a igreja representa a terra. Onde estiver dois irmãos reunidos falando de mim, ali estarei, e a conexão é ligada. Mesmo que estudem todas as doutrinas da Bíblia, sem oração diária, não terão forças para andarem na doutrina santa. Suas carnes não irão renunciar ao mundo, pois a oração mortifica os membros do corpo. Todos os dias a igreja batalha contra as ciladas do mundo. Por essa questão, orem todos os dias. O meu povo guerreia contra suas próprias carnes e vontade. Aprendam a controlar o seu eu. Resistam às tentações desse mundo. Neguem a si mesmo. Sejam confiantes na fé. Não se abatam. Não se frustrem. Ajudem os fracos a resistirem ao mundo. Aqueles que não resistem ao mundo são teimosos em errar. Deslizam para dentro do abismo. Diga à igreja que é vivendo a minha palavra, que vencerá as potestades dos ares. A igreja santa é luz, e onde os demônios estiverem ocultos se escondendo, o meu povo resplandecerá no escuro e revelará os planos ocultos do diabo. Quem me obedece, seguindo o manual de instrução da minha palavra, vence as legiões. Diga para não deixar a soberba crescer no coração, nem se exaltarem pelos dons recebidos. A humilhação me agrada, mas a grandeza deixam pequenos, e o menor sempre vai ser o maior aos meus olhos. Diga para a igreja intercederem pelos mais fracos. A oração destrói a ação dos demônios, cortando os efeitos malignos de mortes e destruição da família, aniquilando todo o controle mental e do coração. A oração dos justos tem um efeito devastador no mundo espiritual. Eu tenho livrado muitas vidas através das orações dos santos. Satanás tem atacado fora da igreja e dentro da igreja por causa do pecado que estão invadindo os altares das igrejas. As legiões vêm invadindo territórios evangélicos e ganhado muitas almas. Muitos de meus servos têm se calado e se acomodado, enquanto os poderes das trevas atuam. Seitas têm trabalhado noite e dia, com ousadias para ganhar almas. Esses agentes não ficam de braços cruzados e agindo, tendo êxito em suas ações. A minha igreja dorme, e numa guerra, não há tranquilidade, há perseguições. A guerra contra as legiões tem que ser constantes. Quando a igreja ora, não há distância entre o céu e a terra. Estarei tão perto deles através do meu Espírito Santo. Quem determina a distância entre eu e os meus servos são eles mesmos. O pecado também tem distanciado o meu Espírito Santo do homem, mas a oração de arrependimento e perdão faz o meu Espírito Santo se aproximar. Diga para manter uma vida de oração. Revelarei os meus segredos celestiais. A oração fortalecerá minha aliança com a igreja, onde nem o diabo nem o homem pode quebrar essa aliança. Quem somente pode desfazer essa aliança é a pessoa que fez. Servo quem me ama, vivem orando. Quem me ama obedece a minha palavra. A oração de um fiel neutraliza todas as ciladas do diabo. E diga para a igreja que seu descanso não é aqui. Estava orando a Deus. Jesus me disse: meu servo,
Quero derramar a minha unção, mas eu preciso de um conserto da minha igreja, para multiplicar as minhas maravilhas. Quero fazer do meu povo uma força contra o mal. As obras da carne não alteram nada de bom em suas vidas, pois as obras da carne são pecados. As obras do meu espírito transforma e leva para a minha glória. Diga que aparência e importância na sociedade não vale nada para mim. Muitos buscam cargos e status. Eu me preocupo com suas salvações. Diga para buscarem aparência espiritual, que deixará a minha imagem e semelhança. Isso é o que tem importância para mim. Tudo que agrada ao mundo não me agrada. Não quero que o mundo enxergue os meus servos pelos status, mas que veja a minha luz em suas vidas. Os agentes do diabo têm sacrificado vidas para destruir a humanidade. Eu quero que o meu povo avance e invada esses territórios malignos, que mantêm o povo cativo. Eu capacitei a minha igreja, dei armas espirituais para eles marcharem. Muitos não reconhecem as armas que têm. O medo não deixa eles irem avante. Diga para o meu povo renunciar à moda desse mundo. Eles têm que ser indiferente do mundo e igual a mim. A minha noiva é uma parte de mim. Estão ligados através do meu sangue. Assim como um homem e uma mulher dão-se em casamento e tornam um só, estou unido à minha igreja, e juntos tornamos um só. Da costela de Adão saiu a Eva, ele adormeceu para que Eva fosse criada. Da minha costela saiu a igreja. Quando morri na cruz do Calvário, senti dores de parto para que nascesse o meu povo. Quero unidade espiritual, e que o meu povo continue dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Quero uma igreja unida. Os meus apóstolos construíram a igreja, e quem vai reerguer os últimos tijolos dessa construção são vocês. Não quero que os pastores busquem quantidades de membros. Multidões não é o foco. Digam para fazer uma igreja santa, para que eu venha buscar. Passei todas essas revelações para a igreja onde eu fui. O Senhor me mostrou na visão outra igreja que orava por avivamento. Os demônios lutavam contra essa igreja, colocando obstáculos para não receberem o avivamento. Os demônios colocavam barreiras em suas vidas sentimentais e financeiras, para eles desviar suas atenções do avivamento, e ficarem preocupados com os seus problemas. Eles começaram a passar por grandes provações em seus lares e não foram para a oração de avivamento na igreja. Ficaram presos em suas dificuldades. Todos pararam de orar e esfriaram. Não estavam preparados para receberem poder do céu e revestimentos espirituais. As barreiras conjugais e familiares, juntas com as situações financeiras, impediram que eles se aproximassem mais de Deus e conquistassem suas vitórias. Eles não conseguiram realizar o avivamento que buscavam. Seus desejos foram bloqueados pelas provações. Os demônios conseguiram impor dificuldades e eles não venceram. O Senhor me disse: se eles não tivessem desistido, iriam arrebatar alguns irmãos e capacitar todo aquele povo. O Senhor me mostrou outra igreja, que estava travando uma guerra contra as legiões de demônios. O povo dessa igreja era uma família espiritual. Unidos estavam ligados na videira que é Jesus, edificados na verdade. Não era uma família de sangue, mas espiritual, cujo sangue que os ligavam é o sangue de Jesus. As armas de ataque dessa igreja é o evangelismo. Eles entravam nos territórios dos demônios e atacavam com a palavra e oração nos lares das pessoas. Estavam vigilantes na direção de Deus e inspirados pelo Espírito Santo, e determinados a caminhar no caminho espinhoso de Jesus e permanecerem até o fim. Não desistiam com as adversidades, não paravam de lutar pelas almas, tinham sede de ser grandes ganhadores de almas. Os demônios tentaram parar e desestabilizar esses guerreiros com obstáculos malignos, mas eles superavam. Esse pequeno exército formado, estavam preparados para destruir as fortalezas malignas da terra. O Espírito Santo dava autoridade para essa pequena igreja submeter os demônios aos seus pés. Eles com suas autoridades expulsavam os demônios e mandavam sair. Suas armas de fogo provêm de Deus. Vivem orando, renunciando o mundo para quebrar a legalidade maligna. Praticantes da santidade determinados a seguir Jesus até o fim. Eles têm grande resistência às pressões dos demônios, e aguentam as provações. O Senhor me disse: em uma guerra espiritual, quem não estiver armados com as armas espirituais de Deus, serão dominados pelo pecado e escravizados pelos demônios. Eles aprisionam igrejas em cadeias espirituais. Muitos cristãos estão cativos. O Senhor me mostrou na visão igrejas escravas do diabo. Estavam acorrentadas pelo pecado. Todos eram prisioneiros das legiões. Uma grande gaiola negra imposta pelos demônios prendia aquela igreja dentro dela.
Vi outras igrejas, onde os demônios caminhavam dentro do seu salão. Eles não temiam os cristãos dali, e andavam à vontade. Nada incomodavam os demônios, não se assustavam. O Senhor me mostrou que essa igreja está fraca, sem revestimento das armaduras espirituais para combater o mal. O Senhor me disse: as igrejas de hoje têm grande quantidade de cristãos, mas não têm condições espirituais para combater o mundo por dois motivos. Não renunciaram ao mundo. Ainda estão ligados com os prazeres e o pecado lhe enfraquecem. O outro motivo é que não gostam de orar, o que dificulta que seus olhos espirituais sejam abertos. Sem a oração eles não têm autoridade contra o mal. Sem oração ficam frios, seus corações se enchem de desejos carnais, ficam desanimados, não conseguem dominar suas carnes. Sem oração e santidade eles perdem as estratégias de vencer os demônios. A igreja que não ora é fria, não tem dons do Espírito Santo, sua visão espiritual não se abre, o povo fica distante de mim, não conseguem vencer a carne e são crentes cheios de contendas. As legiões temem uma igreja, revestida de poder, que ora, se humilha diante de mim e faz a minha vontade. Igrejas que pensam ser autossuficientes, não buscam a minha face, são alvos fáceis para os demônios. O Senhor me mostrou outra igreja, que não se incomodavam com o pecado, se prostraram diante do mundo. O pecado tinha vencido aquele povo. Esse exército cristão está sem general de guerra, que é o Espírito Santo, que se afastou. Esses guerreiros já não tinham ouvidos espirituais, perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo, mesmo afastado daquele povo, alertava sobre o mal e o perigo de Satanás, mas o pecado havia ensurdecido e cegado aquele povo. O Senhor me mostrou a situação espiritual daquela igreja. Todos estavam com suas mãos acorrentadas, e os demônios seguravam aquelas correntes e o arrastavam para o abismo. Eles estão sem forças para lutar. O pecado havia enfraquecido e tirado suas forças. O Senhor me mostrou uma igreja com aproximadamente uns 500 membros. Revelou suas realidades espirituais. Todo esse exército estavam desarmados, suas mãos estavam nuas, e não tinha a espada do Espírito. Os demônios não se assustavam com essa igreja. Em outra visão, vi demônios querendo minar as forças dos verdadeiros cristãos. Satanás preparando as suas últimas investidas contra as igrejas. Seus alvos são os que têm compromisso com a verdade e vivem a palavra. Satanás planejava usar alguns cristãos dessas igrejas para causar uma rebelião contra a sã doutrina e a favor da reforma doutrinária moderna e o liberalismo. Satanás investe suas astúcias para dividir o povo das igrejas santas, repartir o corpo de Cristo, causando rebelião contra a verdade. Esses grupos que se rebelam, saem da igreja e arrastam uma multidão com eles, para abrirem templos, e impor suas doutrinas carnais e livres de compromissos com a verdade, segundo seus corações vaidosos. Vou relatar a queda de um cristão, da igreja ministerial Seguidores da Fé. Essa igreja fica perto de minha residência. Já tive prazer de ministrar ali, e conhecer esse grande homem de Deus, que se desviou. Antes da queda desse evangelista, o Senhor me mostrou Satanás sentado na mesa com 3 demônios-chefe, armando um plano para derrubar esse homem de Deus. Ele era muito aplicado na comunhão com Deus. Tudo isso chamava a atenção dos demônios e o incomodava. Esse homem fazia tudo que a palavra de Deus manda. Tinha um grande desempenho espiritual na palavra, orava muito e dava o seu melhor para Deus na obra. Sua vida espiritual estava estabilizada, nada o enfraquecia ou derrubava. Suas provações familiares ele vencia, mantinha um nível espiritual sem deixar abaixar sua unção. Reconhecia que precisa do Espírito Santo, e mantinha um laço de afinidade espiritual com ele. A sua amizade era joelho no chão, e não se deixava influenciar pelos falsos profetas. Ele era doutrinado pela palavra, homem disciplinado, que vivia aquilo que todos têm dificuldades de praticar. A igreja do seu pastor estava cheia de pessoas por sua causa. A igreja sobreviveu e não fechou as portas, por causa de seu ministério que edificava o povo. Esse cristão era treinado na sã doutrina, obreiro de qualidade, homem de iniciativa para fazer a obra, disposto a pagar o preço pelo evangelho, praticante de boas obras, varão responsável pela obra com grande conhecimento bíblico. O Senhor Jesus lhe deu capacidade espiritual para efetuar a obra. Esse homem era rico espiritualmente, motivado pela palavra. Sua expressão alegre não era de derrotado mesmo com o pouco que tinha. Mesmo ferido com as perseguições de muitos cristãos,
não abria sua boca para discutir com eles, não se abatia com as opressões de seus irmãos de igreja, andava de cabeça erguida e sorriso no rosto. Aguentava as críticas, não se abalava, não se envolvia em debates e discussões, entregava tudo isso nas mãos de Deus. Se o pastor cobrava ele na obra, ele entendia que a cobrança para o seu crescimento e da obra de Deus, sabia que o pastor queria o melhor para ele. Ele era determinado em ganhar almas. A palavra desistir da obra não existia em seu vocabulário, zelava da obra que Deus colocou em suas mãos. Homem que levava a sério a obra de Deus, não murmurava quando os negócios não saíam bem, orava constantemente, mesmo não tendo a resposta de Deus. Tinha convicção que Deus ouvia a sua oração, e que guardava as suas orações em taças de ouro no céu. E mesmo estando em grandes provações no seu lar, sem dinheiro e desempregado, ele sabia que Jesus nunca o abandonou. O seu objetivo era o reino de Deus, um grande soldado do céu persistente, não se importava com cargos e influenciava muitos irmãos a resistir o pecado e as provações. Ele era um guerreiro espiritual, homem que não gostava só de adquirir o conhecimento, mas amava a prática bíblica. Teoria para ele não servia, a palavra de Deus tinha que ser transformada em ação, vivida e praticada, e isso ele fazia com perfeição. Ele era participativo e muito ativo na obra, tinha consciência que Deus tinha mandado um anjo lhe proteger e dar segurança, mesmo sem ver esse anjo, sua fé sabia que ele estava ao seu lado. Ele enxergava pela fé, tem coragem e atitude na obra, trabalhava com satisfação, obreiro qualificado por Deus, apto para boa obra, sua habilidade vinha de Deus, homem capacitado pelo Espírito Santo. Tinha eficácia, produzia os efeitos desejados por Deus, agradava ao Senhor em todos os sentidos, homem eficiente em tudo que fazia para Deus, seu exemplo de se comportar fazia todos querer ser igual a eles. Ele tinha autocontrole mental, não perdia a cabeça com os insultos e com as situações adversas, mantinha a calma e a tranquilidade, aceitava a correção para melhorar a sua conduta, se avaliava e se examinava, para ver se o seu desempenho espiritual crescia. Ele era submisso a Deus e ao seu pastor, não deixava o seu ego crescer, nem queria ser maior do que ninguém. Mesmo estando desempregado era fiel. Um dia uma igreja mandou um convite para sua esposa. Ela ficou feliz e entregou o convite ao seu esposo. Ele foi ao seu pastor pedir permissão para ministrar nessa igreja. Quando acabou a sua ministração, o pastor que lhe convidou ofereceu $4.000. Ele não queria aceitar. A sua esposa disse para ele aceitar, por não ter emprego. Ele aceitou o dinheiro por causa de sua esposa. Aquela mesma igreja mandou o convite pela segunda vez e lhe ofereceu dinheiro. Ele não queria aceitar. O pastor insistiu para ele ficar e dizia para ele pensar nos filhos. A igreja enviou o terceiro convite. Ele não queria ir para não receber dinheiros. A sua esposa disse que ele não tinha escolha, teria que aceitar pela sua família. Através daquela igreja, ele ficou muito conhecido na região e começou a ministrar em várias igrejas. Suas ministrações custavam $10.000. Esse evangelista já não tinha tempo para ajudar o seu pastor. A sua agenda estava cheia, e começou a perder o prazer de servir a Deus por amor, já não orava mais. Na visão, Satanás e os 3 demônios-chefe estavam comemorando a queda desse evangelista, o seu plano de convencer a esposa do evangelista a fazer ele se tornar um mercenário do reino, um vendedor do evangelho, tinha tornado realidade. Satanás disse: usei o pastor para oferecer dinheiro para ele. Ele plantou a raiz da ganância em seu coração. Os demônios davam gargalhadas por terem transformado o evangelista em um mercenário da fé. Meses depois ele largou da igreja, a chama viva do Espírito Santo se apagou, virou um alcoólatra, batia em sua esposa, e ainda traiu ela com outras mulheres. Sua esposa orava na igreja onde o seu marido congregava, pedia para Deus trazer ele de volta. Aquele soldado que não tinha nada de riquezas materiais, só tinha riquezas espirituais. Agora ele tinha dinheiro, mas havia perdido sua riqueza espiritual, que é a sua virtude. Ele deu tudo o que a sua esposa queria, através do dinheiro, mas também trouxe grande sofrimento à sua esposa, que agora preferia a sua vida antiga humilde e feliz. Depois dessas revelações, senti dores fortes na barriga. Eu sabia que o câncer estava se agravando. Eu orei a Deus dizendo: eu não posso morrer dessa forma. Não cumpri a minha missão. Tenho muitas almas para ganhar. Um homem veio até a minha porta e disse: eu não te conheço. Sou servo de Deus.
Ele me enviou aqui para lhe dizer isso. Servo, hoje eu arranco o seu câncer. O homem foi embora. Me deitei na cama com dores. Um anjo de Deus apareceu para mim. Eu só me lembro que as minhas vistas se escureceram, e entrei em um sono profundo. Ao acordar não estava sentindo mais dores. Quando levantei a minha camisa, vi uma pequena marca na minha barriga. Parecia corte de bisturi. Um anjo me apareceu e disse: eu arranquei o seu câncer. Enquanto dormia, essa pequena marca que o deixei é a prova do milagre. Fui ao médico fazer novos exames. Ele não achou nada, e disse que o câncer que estava no meu estômago desapareceu, sem deixar nenhuma sequela. O doutor disse: como pode isso acontecer? Esse pequeno corte na sua barriga, câncer é tratado com quimioterapia, matando ele por dentro. Não se arranca do corpo dessa maneira. Alguém fez um pequeno corte na sua barriga, e arrancou o câncer. Como isso é possível? Quem foi o médico gênio que realizou esse milagre? Eu respondi: eu não sei. Quando acordei já estava com essa marca. Jesus me curou, doutor. Voltei para casa, agradecendo a Deus por esse milagre. Dobrei o meu joelho e fui orar. No dia seguinte fui em uma igreja. O Senhor me mostrou em uma visão uma moça serva de Deus. Seguia firme e andava na retidão. Quando a mocidade da igreja perseguia e chamava ela de estranha, os demônios jogavam dardos malignos em seu coração, deixando ela com ira e mágoa de muitos na igreja. A cada dia ela se isolava e ficava separada dos demais jovens. Orei repreendendo aqueles demônios que atacavam aquela jovem. No final do culto fiz uma oração, e vi uma couraça descendo do céu e cobrindo seu peito. O Espírito Santo me revelou e disse: hoje visto a minha serva com a couraça da justiça. Nenhum dardo maligno entrará no seu coração. Está protegida. Diga para ela que eu limpei o seu coração, e não terás mágoa, nem guardará rancor dessas pessoas. Hoje eu purifico o seu coração. Me aproximei dessa moça, passei a visão e a revelação do Espírito Santo. Ela ficou alegre, e se aproximou de todos que o perseguiam, tratando eles bem. Ao voltar para casa tive uma visão. Satanás e seus demônios criavam novas religiões. Satanás disse: quanto maior for o número de religião, mais confusas ficarão a humanidade, e não enxergarão o caminho da verdade, que será como uma pequena agulha no palheiro. Eles ficarão tão confusos com tantos caminhos, que não saberão qual é a religião certa. Ficarão tão perdidos sem saber qual o caminho para andar, e muitos vão preferir seguir nenhuma religião por não saberem a certa, e andaram em seus próprios caminhos que o conduzirá à morte. Faremos suas mentes que todas as religiões são de Deus, e assim ganharemos suas almas. Vamos continuar multiplicando igrejas falsas e seitas na terra. Temos pouco tempo, iremos carregar o maior número de almas conosco. Vamos criar várias igrejas evangélicas, com suas doutrinas adulteradas, usar nossos ministros para ensinar um evangelho modificado, e nunca saberão que estão se desviando do evangelho verdadeiro, e assim ganharemos as suas almas. A nossa luta é ganhar o maior número de cristãos. Os que estão no mundo já são nosso. Satanás deu uma batida na mesa, em plena reunião, e disse: temos um problema. As igrejas conservadoras, que ainda não se modernizaram, pode passar centenas de anos, não mudam suas doutrinas, não fazem inovações. Dessas igrejas são poucas as almas que temos conquistado. Algumas igrejas conservadoras têm aberto para a modernização, já estamos ganhando almas ali. A minoria das igrejas tem lutado contra a nossa modernização. Vamos pressionar, eles não podem resistir. Vamos cansar em eles, e tirar os seus membros para irem congregar nas igrejas modernas. Quando esses pastores conservadores perdem seus membros, não terão outra escolha, a não ser liberar para a modernidade. Caso contrário, suas igrejas fecharão as portas. Viajei para a cidade de Dapaong, que fica no país de Togo, África. Ao chegar aluguei uma casa para ficar um mês, naquele lugar fazendo a missão. Ao anoitecer eu tive uma visão de uma bruxa. Ela estava invisível e passava por dentro das paredes. Conseguia entrar dentro das casas, assustava as pessoas, e muitas vezes descobria objetos de valores para depois roubar. Ela sabia onde o povo da vila guardava o dinheiro em suas casas. Aquilo me deixou sem explicação. Como uma pessoa conseguia ter tanta força maligna para ficar invisível? Dias depois, fazendo a missão, encontrei uma mulher igual à da visão no centro da cidade. Ela estava no meio da multidão. Ao me aproximar, ela teve uma reação estranha a meu respeito. Ela, no meio da multidão, se afastou de mim e ficou assustada.
afastando-se para trás. No meio daquela multidão eu a incomodava. Agora eu entendo por que a luz não combina com as trevas. Ela saiu de minha presença, fugiu de mim. Satanás não quer me ver perto de seus obreiros, para que através da minha vida, essa pobre alma escrava venha ser liberta. Voltei para casa, não entendi a reação estranha dessa mulher. Fui orar, e na visão, o Senhor me mostrou porque ela fugiu de mim. Na visão eu estava em forma de fogo. Essa bruxa sentiu a temperatura e começou a se afastar, e fugiu por causa do fogo que emanava de mim, pois queimava toda a maldade que está na vida dela. Depois dessa visão fui deitar. Tive uma visão. Essa bruxa se aproximava da minha casa. Me levantei e fui orar. Pedi para Jesus cobrir minha casa com o seu sangue, assim como fizeste na casa dos judeus. Cobriste com o sangue do Cordeiro, para que o anjo da morte não mate. Ela se aproximou e tentou entrar na minha casa, mas o sangue de Jesus cobria minha casa, impedindo que ela entre. O Espírito Santo me revelou: tenho obra na vida dela. Ao ouvir essas palavras, eu orei a Jesus e pedi para ele remover a cobertura espiritual. A bruxa conseguiu entrar dentro de minha casa, tentando me assustar. Ela dizia que era um demônio. Eu disse: você não é um fantasma, e muito menos um demônio, é de carne igual a mim. O anjo do Senhor que me auxilia nos arrebatamentos desceu ali, com espada de fogo, e prendeu aquela mulher que tentou me fazer o mal. Ela conseguia ver o anjo e ficou assustada, pois não conseguia se mover, estava presa. Eu disse para ela: se acalma, o anjo não vai lhe fazer mal. Se você fosse um demônio, ele retalharia com a sua espada de fogo. O anjo soltou a mulher. Eu disse para ela: tenho autoridade de Deus, posso ordenar para o anjo lhe prender ou soltar. Orei para Jesus cobrir a minha casa com seu sangue, para não deixar ela ir embora. Ela tentava ultrapassar a parede para fugir. A cobertura espiritual impedia que ela fugisse. Ela disse: como fez isso, seu bruxo? Não consigo sair daqui, vai me fazer o mal. Eu disse: não faço o mal, só o bem. Antes de você aparecer aqui, o Senhor me mostrou na visão: você assusta as pessoas se passando por fantasma, e furta objetos das casas, porque veio até aqui. Não tenho nenhum objeto de valor, e como você fica invisível se é de carne? Ela me respondeu: eu não fico invisível, o meu corpo fica lá fora, apenas o meu espírito que anda pelas casas. Ganhei poderes dos demônios para aparecer às pessoas. O mesmo arrebatamento de espírito que os cristãos têm. Nós da feitiçaria somos arrebatados também para sondar os territórios. Os demônios tiram o nosso espírito para trabalhar para eles. Eu entro dentro das casas para ver o que as pessoas têm de valor, para depois saquear. O meu corpo está deitado perto da sua casa ao lado do seu portão. Ao ouvir esse relato, corri até o corpo dela que estava caído no chão. Orei sobre ela e o seu espírito voltou para o corpo. Levantei ela do chão. Ela me disse: os espíritos maus, para quem trabalho me deu essas habilidades espirituais. Fui enviada até aqui para lhe matar, não para roubar nada. Eu vou embora, os espíritos maus estão vindo me resgatar. Posso sentir suas presenças de longe. Eu disse: você não pode ir, falhou na missão de me matar. Vamos sair daqui do quintal e entrar na minha casa. A bruxa me acompanhou, e entramos em casa. Fechei a porta, e orei para Deus pedindo sua cobertura espiritual naquela casa. A bruxa disse: por favor, me deixa ir embora, senão tu vai morrer hoje. Vi na visão do outro lado da cobertura uma legião de demônios voando ao redor da casa em cima. Tudo estava cercado. Os demônios furiosos, não conseguia passar pela cobertura para entrar. Eles queriam me matar. O principado daquele lugar disse: Kenzo, solta a nossa serva, ela é a nossa feiticeira da região. Faça a sua obra, e deixe a nossa serva fazer a nossa missão. Solta ela ou estará declarando a maior guerra da sua vida. Ela é valiosa para os nossos planos. O Senhor Jesus me deu audição espiritual, consegui ouvir as suas vozes, e respondi para eles: essa alma não lhe pertence mais, sairá convertida em uma nova pessoa, essa vocês perderam. A feiticeira sentia medo das ameaças, e queria abrir a porta para sair. O Espírito Santo me revelou que tinha um demônio no corpo da feiticeira, querendo fazer ela sair para fora. E também me revelou que os demônios iriam matar a feiticeira. Eu coloquei as minhas mãos em sua cabeça e o demônio se manifestou. Não expulsei ele por causa da cobertura do sangue de Jesus que impedia que ele saísse de dentro da minha casa. Os espíritos de fora não podiam entrar, e nem os espíritos de dentro não podiam sair.
As coisas começaram a ficar complicadas. Eu e a feiticeira não podia sair para fora e serem despedaçados pelos demônios. Estávamos cercados. O anjo que me auxilia desceu para dentro de minha casa. Ele era o único que conseguiu passar pela cobertura. Quando ele desceu para me ajudar, eu expulsei o demônio da feiticeira, mas aquele demônio ficou preso na minha casa. Não conseguia passar pela cobertura. O anjo pegou aquele demônio e ultrapassou a cobertura, levando para fora da minha residência. Mas a legião de demônios atacaram o anjo auxiliar e prenderam ele na gaiola gigante. Vi um clarão que estava no teto. Era o resplendor muito forte que vinha do céu. O anjo arcanjo Miguel desceu com a sua espada que brilhava como luz e atacou aquela legião, soltando meu anjo auxiliar. Os dois fizeram aquela legião de demônios fugirem, e aqueles dois anjos ascenderam ao céu. Eu orei pela feiticeira. Ela estava liberta. Já era de madrugada. Veja o seu relato. Eu me chamo Marlise Courtney, e posso dizer que Deus deu uma grande autoridade a esse pastor para fazer aquela cobertura espiritual, bloqueando a entrada de demônios. Tinha uma missão para matar o pastor. Se falhasse, perderia as minhas habilidades e ainda seria morta, pois os demônios sabiam que o pastor lutaria pela minha conversão. Graças a Deus que ele não deixou eu ir embora naquela noite turbulenta. Eu sabia que iria morrer se saísse para fora. Eu não falei nada para o pastor sobre o plano de morte que estava armado para mim. O Espírito Santo revelou a armadilha de morte para o pastor. Hoje sou livre e sirvo a Deus. Eu travei a maior batalha espiritual naquela noite. Foi uma das maiores da minha vida. Se eu não estou com a vida no altar, aquela irmã Marlise teria me matado, ou aquela legião de demônios tinham entrado na minha casa e matado eu e a irmã Marlise. Voltei para Costa Rica. Quero dizer à igreja: sejam soldados preparados para a guerra contra Satanás. Estejam protegidos com as armaduras dos céus, contra os exércitos das trevas. Cada versículo da Bíblia é uma arma poderosa contra o seu inimigo. Se revistam da palavra. Quanto maior for a aplicação da palavra, mais armas terá. Quanto mais oração, mais revestimento do poder de Deus. A palavra de Deus lhe dará estratégias para atacar Satanás e se defender dele. Seja uma pessoa alicerçada na rocha que é Jesus. Seja doutrinado pela sua palavra, edificados e santificados na fé. Tudo isso lhe dará força para derrotar as legiões e as provações. Você é pequeno e tem um grande Deus para vencer as suas pelejas. O armamento espiritual de Deus será dado para aqueles que o buscam. No mundo espiritual todos nós somos iguais para Deus. A mesma capacidade que eu tive de receber o revestimento todos os que me ouvem têm, por serem igual a mim no mundo espiritual. É assim que Deus nos enxerga. Quem determina a porção espiritual são vocês. Estarão dispostos a ceder seus tempos para a oração. Existe uma guerra espiritual sendo travada nesse momento. Eu vi com os olhos espirituais e a igreja faz parte dessa guerra. Você não foi chamado apenas para ir todos os dias à igreja e viver para sua família. A igreja foi separada para a guerra. Aprendam a combater e vencer suas pelejas do dia a dia. Jesus me disse que a maioria dos cristãos não sabem combater, e outros têm grandes armamentos mas não sabem usar contra Satanás e seus demônios. O Senhor Jesus me disse que a igreja está se preocupando em crescer na vida material, esquecendo da espiritual. A igreja não está marchando para a guerra do final dos tempos. O Senhor disse: diga para a igreja aprender a avançar no mundo espiritual. Eu estou com eles. Se a igreja não avançar, os demônios vão ganhar mais territórios. A igreja está parada, perdeu a ação, estão com grande paralisia e não seguem avante. O Senhor me disse que o materialismo tem reduzido a fé, e as doutrinas modernas das igrejas não estão anulando o pecado, e nem combatendo as divisões no meio do povo. E os demônios têm trabalhado 24 horas com suas estratégias de esfriamento da fé, induzindo os cristãos aos prazeres, incentivando a igreja a romper a aliança firmada com Jesus. As legiões demoníacas têm armado essas ciladas de guerra para destruir a igreja. Jesus me disse: o povo tem que se unir, permanecerem em mim, e viverem a minha palavra para não perderem a guerra para o diabo. A igreja tem que se ajuntar em um só clamor, não importa a denominação. Jesus disse que sente prazer daqueles que estão em suas presenças. Esses vencerão Satanás, passarão pelas provas e terão suas forças renovadas. Aqueles que estão desgastados com a guerra, terão suas vidas restauradas e darão resistência contra o pecado. Satanás tem afetado as mentes com duras provações,
causando crise emocional, restituirei suas almas feridas quando me buscardes. Diga para a igreja que Satanás está de olho na coroa dos salvos para roubar, fazendo muitos se desviarem do meu caminho. O Senhor me mostrou em uma visão vasos secos. Ele me revelou a situação desses vasos, que deixaram de orar e buscar na madrugada. Esses vasos precisam de renovos e de serem cheios da presença de Deus. Tive outra visão, vi Satanás com os demônios rindo de uma congregação inteira. Satanás dizia para os demônios: esse povo não assustam. Depois eu vi um pé gigante esmagando a igreja. Jesus me disse: essa igreja está debaixo do pé de Satanás e dominados pelos demônios. Na visão eu vi Satanás dizendo: esses soldados mortos não têm força para nos incomodar, não pode lutar contra nós, já são nosso, aguardamos suas almas no inferno, não vamos se preocupar com eles, tem coisas mais importantes para conquistar. Jesus me disse: esse povo morreram em seus pecados, aceitaram a mentira de Satanás, suas desobediências chegaram em um nível que eles não conseguem discernir o que é bom e o que é mal, para eles nada é pecado, estão cegos em suas iniquidades. Diga para a minha igreja, não largar a fonte da riqueza que é a minha graça, quem sair dela serão derrotados por Satanás, mas aqueles que permanecerem nela vencerá, e não importa o quanto Satanás tente parar os que estão debaixo da graça, não terá êxito. Diga para o meu povo, para não se apegarem em placas de denominações, e não falarem mal de outros cristãos de igrejas diferentes. Muitos usam as placas para promoverem escândalos de denominações, e outros falam das falhas e dos defeitos de outros cristãos, expondo suas imagens, fazendo seus pecados serem revelados para o mundo ver, acusando em vez de trazerem o seu irmão que se perdeu à minha luz. Eu justifico o pecado daqueles que se arrependem e defendo dos acusadores. Todas as denominações são imperfeitas nessa terra. Eu sou a perfeição que liberto e purifico. Eu não criei nomes de igrejas, mas edifiquei um povo santo para mim. Quem se apegar aos nomes das denominações não subirão no arrebatamento. Eu sou o caminho. Eu salvo, e Satanás está enganando muitos, transformando em idólatras de placas de denominações. O meu sangue tem poder para remir o pecador arrependido que deixou o mundo para viver para mim. O meu sangue não purificou nenhuma placa de denominações, e nem derramei o meu espírito no templo de pedra. Jesus, ao me falar essas palavras, estava muito irado com as guerras de várias igrejas. Jesus me mostrou em uma visão demônios dentro de umas igrejas cheias de pessoas. Eu vi um tabuleiro de xadrez com peças. Jesus me disse: Satanás está jogando com essa igreja. Esse povo caíram no jogo do engano por não levarem a sério o meu evangelho. Quem brinca comigo, Satanás brinca com eles. Os demônios davam gargalhadas, brincando com o povo. Os demônios não levaram a sério aqueles tipos de cristão, e armavam armadilhas de engano para confundir, deixando todos confusos espiritualmente. Depois daquelas visões, anoiteceu, fui para a igreja. Ao entrar ali tive uma visão. Essa congregação estava acorrentada. Ajoelhei perto do meu banco, perguntei ao Senhor: como pode essa igreja inteira estar assim? O Senhor me revelou que o pecado começa do pastor até os membros. Esse líder deixa as ovelhas à vontade. O Espírito Santo se afastou, por eles não viverem uma vida santa. Os demônios acorrentaram esse povo. Satanás, o Deus desse século, tem cegado a muitos sobre a verdade. Eles não consideram suas vaidades e sensualidades como pecado. Esses pastores estão com as fendas espirituais nos seus olhos e não enxergam o pecado dentro de suas congregações. E os demônios têm entrado nessas igrejas, que não combatem o pecado. Seus pastores se conformaram com a iniquidade. As igrejas estão caídas e seus líderes também. Estão iguais ao antigo Saulo, conhecedor das leis mosaicas, ensinado por doutor da lei, mas cego no meu mistérios. Meu servo, essa igreja onde estás, morreu espiritualmente. O pecado matou suas vidas espirituais. Estão igual ao vale de ossos secos de Ezequiel. Precisam se arrepender e reviverem para mim. Faça um jejum de 7 dias pela manhã e interceda por esse povo. Não há colheita de almas aqui. Esses frutos não estão maduros. Se eu viesse hoje, ninguém dessa igreja subiria. Quando voltei para casa, orei e fiz jejum por aquele povo. Durante a minha oração, tive uma visão que as correntes de cada vida se quebravam. Olhei para cima do teto, vi uma fornalha de fogo ardente muito comprida que caminhava em direção ao púlpito daquela igreja. Aquela fornalha derramava as lavas em cima daquele povo.
Eu perguntei: Senhor, o que significa isso? Ele me respondeu: isso não é o avivamento. Estou purificando esse povo com o fogo do céu. Vou queimar os seus pecados para depois levantar essa igreja. À noite fui para essa igreja, falei da revelação. O pastor desse ministério se chama João. Ele se arrependeu e disse para a igreja fazer um clamor de arrependimento e perdão de pecados. Eles fizeram 15 dias de oração na igreja. O Senhor disse: servo, eu lhe dou hoje autonomia para decidir sobre o processo de restauração espiritual dessa igreja. Aquilo que falares, assinarei no meu livro e acontecerá. Depois que o Senhor me deu autoridade, eu determinei um mês de oração para o avivamento. Enquanto a igreja não completasse o mês de clamor, o Espírito Santo não visitaria a igreja. E foi o que aconteceu em 30 dias de oração. Todos oravam reunidos e receberam o Espírito Santo. Profetizaram em línguas de fogo e falaram ali. Eu entendi o significado daquelas línguas. Interpretei a mensagem para aquele povo em espanhol, um dos dons de língua que recebi, quando pedia para Deus me ensinar espanhol. Voltei para casa feliz. O Senhor me mostrou em uma visão 2 cristãos discutindo acerca de assuntos doutrinários. Eles brigavam acerca do Evangelho, trazendo ódio e raiva entre seus ministérios. O Senhor me mostrou em outra visão um rapaz chamado Ernesto de uma igreja onde visitei. Ele conhecia uma jovem através do WhatsApp e se apaixonou por essa moça. Parando de vir à igreja, desistiu de fazer parte do grupo de louvor e não orava mais. Ele estava cada dia se afastando de Deus e ficava conversando com essa moça através do celular. Nessa visão eu vi quando a moça pegou a foto de Ernesto pelo WhatsApp e fez feitiço de amarração para prender esse jovem no amor. Os demônios se aproveitaram da fé fraca desse jovem e entrou na sua vida. Fui na igreja do jovem Ernesto, chamei ele na frente do púlpito e fiz uma oração quebrando aquela magia de amarração. O demônio responsável se manifestou. Eu expulsei daquele jovem. Ele ficou livre. Aquela paixão que esse jovem sentia pela feiticeira era a amarração dos demônios. Quando o encantamento quebrou, ele ficou livre. Já não amava mais aquela moça. Eu digo para todos os cristãos solteiros, a não se envolver sentimentalmente com pessoas que não se converteram e ainda servem ao mundo. Foi o caso desse jovem, que se relacionou com essa moça sem conhecer e caiu no laço de Satanás. Essa moça tão jovem era agente dos demônios. Fui na igreja do pastor João. O Espírito Santo me revelou que o pastor tem que ungir um cristão para lhe ajudar. O pastor João disse: vou ungir o evangelista Júlio para me ajudar. É inteligente, educado, tem formação teológica e vai me ajudar através do seu conhecimento. Quando o pastor João pegou o óleo para ungir o evangelista Júlio, o Espírito Santo me disse: não é esse o escolhido. Ao ouvir essa voz, eu disse: pastor João, não é esse o rapaz. O pastor João disse: se não for o Júlio, quem vai ser? Não vejo ninguém que tenha as qualidades para ser evangelista. Eu respondi ao pastor João: Deus não vê como o homem vê, nem escolhe conforme nós queremos. Ao dizer essas palavras, vi na visão um anjo com o vidro de azeite derramando sobre a cabeça de um jovem chamado José. Eu disse para o pastor João: é aquele jovem que vai lhe ajudar na obra, sendo o seu braço direito. O pastor João disse: esse jovem é tímido, ele não fala, nunca ministrou na igreja. Eu respondi: pastor, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Esse jovem que Deus vai usar. Eu vi o anjo lhe ungindo. Deus ungiu esse vaso desde o ventre de sua mãe. Hoje se confirma o seu ministério. Eu chamei o jovem José lá na frente e disse: muitos não dar nada por você, te desprezam pelo seu jeito inferior, que não é capaz de nada. Assim diz o Senhor para tu, hoje lhe capacita e o meu espírito pousa em você. Quando fiz oração em posição de mão, ele começou a rodopiar e falar em línguas de fogo e ao mesmo tempo interpretava a sua própria língua. Nesse dia ele trouxe uma profecia tão forte que mudou o ministério do pastor João até hoje. Depois dessa manifestação, o pastor João ungiu ele com o óleo para ser o seu auxiliar. Um jovem tímido que não gostava de falar na igreja, quieto e calado, foi tomado pelo Espírito Santo e usado grandemente naquela noite. Hoje ele é um instrumento vivo do poder de Deus nessa igreja e vem ganhando almas, fazendo o seu pastor feliz. Ao chegar em casa dobrei o joelho para orar e tive uma visão tremenda da guerra espiritual na terra e nos ares. Satanás e seus adeptos barraram os anjos nos ares impedindo que eles desçam com as bênçãos dos fiéis. Uma guerra nos ares estava sendo travada. Também vi a guerra espiritual entre igrejas e demônios na terra.
O Senhor Jesus disse: diga à igreja para se revestir da santidade, não baixar a retaguarda, manter suas mãos na espada, vigiar e orar. Os caídos se levantem na fé, e permaneçam firmes contra os ataques de Satanás. Sejam fortes e corajosos, mesmo com os açoites que causam ferimentos. Resistam. E se tiverem sem forças para lutar, eu curarei as feridas e levantarei os guerreiros feridos que não desistem de meu caminho. Diga para a igreja fechar a retaguarda, pois o diabo procura entrar. A maior fraqueza do diabo é da igreja reta, temente que anda segundo a minha palavra. Contra esse Satanás é um fracassado, não pode derrotar. E todos os que não vigiar, Satanás irá atacar para roubar suas salvações. Ele não se cansa de perder a guerra, sempre está tentando meu povo, é insistente e luta para triunfar sobre a igreja. Diga para a igreja depender de mim, eu sou a sua fortaleza. Não se exaltem, por serem espirituais e obedientes. Satanás encontra fraqueza no meio da força. Sansão era forte, no meio da sua força, Dalila encontrou sua fraqueza e o fez cair. Quanto maior é a força do homem, mas a sua fraqueza transparecerá. No meio de grande revestimento espiritual, aparece a soberba nos corações, que é o ponto fraco de ataque de Satanás. Diga para a igreja não confiar em suas forças, mas em minhas forças. Os demônios estudam os pontos fortes e fracos, e atacam nas forças para minar suas resistências. Mas aqueles que perseveram darei autoridade para quebrar as forças malignas, e as fortalezas malignas serão destruídas pela igreja pura e santa. Muitos usam o conhecimento para atacar o seu irmão, e têm faltado força para atacar as fortalezas malignas e não usam o seu conhecimento para salvar almas. Muitos têm perdido o ânimo, estão sem força e decaídos na fé. Irei dar ânimo e forças para perseverarem até o final a todos que buscam a força em mim. Diga para a igreja que suas conquistas não são materiais, e sim espirituais. Os meus vencedores não são os que conquistam o mundo. Muitos têm centrado os seus sonhos nos bens da terra, eles que conquistam os céus. Muitos têm esquecidos da eternidade, e não estão posicionados contra as armadilhas de Satanás, assumindo uma posição de soldados. Quero renúncia e santidade. O meu caminho é espinhoso, difícil de trilhar por causa das barreiras. Só os que me amam é que não desistem. Tive uma visão de uma igreja com 20 membros dedicados que vivem a verdade constante e oração. Os demônios estavam assustados e furiosos com esses povos. Essa pequena igreja estava unida em oração, um só pensamento, uma só santidade e um só amor. Eles tinham atitudes de querer obedecer a Deus. Os seus objetivos de ajudar os mais fracos e os necessitados incomodavam os demônios. Não havia ciúmes e nem competição entre eles. O pastor tratava todos iguais. Satanás tentou se infiltrar naquela igreja e colocar um contra o outro. Os seus planos foram frustrados. Eles permaneceram unidos como uma família unida e alegre. Compartilhavam suas roupas e alimentos para quem precisava. Eles estavam selados no amor. Não reclamavam de Deus por serem pobres. Não imprensavam Deus na parede para pedir bênção e suprir suas necessidades. Eles deixavam tudo nas mãos de Deus. Os seus interesses eram naquilo que é espiritual. Os seus padrões doutrinários é de seguir os estatutos de Jesus, ficando juntos e firmes. O Senhor me mostrou em outra visão, igrejas doentes espiritualmente por causa das heresias, falsas doutrinas e o evangelho do engano. Essas igrejas estavam tão fracas que não tinham forças para lutar contra as legiões demoníacas. Essas igrejas estavam anêmicas, e os demônios destruíam as pessoas dessas igrejas com falsas curas. Enganavam muitas almas. Os demônios destruíam as vidas sentimentais, conjugais, causando divórcio e jogando muitos na miséria e nas dívidas. Tudo isso acontecia dentro de uma igreja. Os falsos pastores jogavam as suas redes de pescas e arrebanhavam muitas almas para o diabo. Os demônios infiltravam nas mentes das pessoas para não deixar o povo procurar pastores de igrejas sérias que têm compromisso com a verdade. Também vi cristãos saindo de igrejas sérias, para congregar em igrejas falsas para serem enganados. Muitos pastores dessas igrejas falsas não conheciam a verdade, por fazerem seminários teológicos falsos, eles não eram libertos, morriam e desciam ao inferno. O Senhor me mostrou pastores conhecedores da verdade, começaram a obra sério. Suas ambições fizeram eles desviar e ensinar o falso evangelho. O Senhor me mostrou uma guerra espiritual sendo travada.
Aqueles que perdiam eram aprisionados pelos demônios. Eles se rendiam ao pecado e perdiam toda a autoridade dada por Deus para submeter os demônios. Quem era vencido pelo pecado tornavam escravos dos demônios. E o pecado de suas vidas davam autoridades para os demônios operar. Os poucos que permaneceram nessa guerra imobilizavam os demônios. Jesus trouxe uma mensagem dizendo: não quero que a minha obra seja igual às obras da carne. Diga para o meu povo deixar o Espírito Santo assumir a direção de suas vidas e completar a obra. A igreja tem dado prazer para a carne. Estão mornos na minha presença. Querem servir a mim e ao mundo. Misturam o que é santo com aquilo que é do mundo. Não adianta querer ser santo andando na prática do mundo. Aqueles que me agradam não vivem mais para o mundo. Entrega a sua vida em santidade a mim e deixe eu governar suas vidas. Diga para o meu povo, não viver uma vida incompleta em minha presença. Suas vidas duplas não me agradam. Eu quero que vivam inteiramente só para mim, cumprindo a minha palavra. Não quero um servo que fique dividido entre o mundo e os meus caminhos. Muitos estão na igreja há mais de 10 anos, mas não me conhecem. Ainda não tiveram um encontro verdadeiro comigo. Eu quero ser o dono da vida deles, mas eles não querem se render à minha palavra. O Senhor Jesus me mostrou uma visão. Vi irmãos cheios de enfermidades e passando por grande sofrimento. Eu perguntei: Senhor, por que eles estão enfermos? Jesus me disse: é por causa da desobediência. Tenho mandado eles falarem da minha palavra e ganhar almas. Têm resistido à minha voz. Eles têm orado e suas orações não chegam nos átrios celestiais. Não querem fazer um concerto comigo, e suas orações nunca moverá as mãos de meu Pai. Se eles andares no meu caminho, e deixar eu ser o Senhor da sua vida, sendo os meus servos, corrigindo os seus defeitos, operarei grande milagre em suas vidas. Aqueles que permanecem estão sendo acusados e zombados por seguir a minha doutrina. Muitos têm sido as pedradas e perseguições. Satanás tem usado o joio da igreja para atacar os meus escolhidos. Esses dizem que me servem, mas dão lugar para Satanás em suas vidas, perdendo seu tempo precioso atacando os meus. Eles não usam suas línguas para levar a minha palavra aos perdidos. Não há mais tempo de brincar de me servir. Não há mais tempo de ficarem discutindo assuntos teológicos. Eu estou voltando, o tempo está curto. Eles precisam consertar em suas vidas, para que aumentem suas chances de salvação. Suas obras não me agradam e foram reprovadas pelo meu Pai. Eles vivem à ilusão do materialismo desse mundo. Tudo isso é passageiro. Se curvam para os prazeres. Não têm determinação em me seguir e nem dominam os seus desejos. Estão decaídos na fé. Não olha para dentro deles, para corrigir os seus defeitos, refletir sobre suas obras, e consertar os seus altares quebrados oferecidos para os deuses de Baalins. Eu ajudarei a todos que tomarem a decisão de serem fiéis a mim. Fareis eles progredirem seus crescimento espiritual. Para os que guardam a minha palavra, digam para ficar firme na minha presença. Aqueles que falam mal de meus filhos, suas palavras não alteraram suas vidas espirituais, não pode os atingir. Quero preencher suas vidas com a minha unção, fazendo eles crescer a cada dia, deixando os seus caráter igual ao meu. Esses viveram pela fé, e acreditaram naquilo que não se pode ver, mas que é real. Ao receber essas revelações passei para a igreja, terminei a missão na Costa Rica, e voltei para a Suécia, onde eu estou morando na cidade de Malmo. Vou encerrar esse testemunho com uma oração. Senhor Jesus, acenda as brasas que estão apagadas. Levante um povo forte e guerreiro na sua presença. Encha com a sua glória. Derrama a sua unção, fazendo desaparecer o desânimo, tristeza, mágoa, rancor e a solidão. Faça esse povo ferver com a temperatura do seu poder, deixando fervorosos. Abra o céu e derrama o azeite de poder sobre a cabeça de cada um que me ouve. Batizem e capacitem a cada um, dando a língua celestial da pátria onde eles vão morar. Consuma toda a frieza espiritual com seu fogo santo. Façam eles brilharem como ouro e provados pelo fogo, para que eles resplandeçam a sua glória diante dos homens. O mundo verá a sua luz neles. Faça a sua igreja estremecer com a sua presença, derretendo todo o gelo dos corações. Inunde os seus interiores com as suas lavas de fogo ardentes que purifica de todo pecado. Purifica suas almas, refina suas vidas espirituais como latão reluzentes, consumindo as impurezas, reduzindo todo o pecado a cinza. Eu entrego a ti todos que estão ouvindo esse testemunho. Visita a cada pessoa neste momento e mostra para elas as suas revelações. Amém. Irmãos, chegamos ao fim.
Eu recomendo que você veja o próximo testemunho. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho e receberá notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.